Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio de número 38 desse podcast que é dedicado à história das religiões. Neste episódio eu vou falar sobre o Sanatana Dharma, mais conhecido popularmente no Ocidente como hinduísmo. Bom, vamos imaginar uma sabedoria, um conhecimento que em sua ideia não tem fundador, não tem data de nascimento e também não tem um livro sagrado obrigatório. É como se fosse uma tradição que se considera eterna, porque essa tradição não foi inventada por alguém, mas descoberta com a própria ordem natural do universo. Então é exatamente sobre isso que os praticantes chamam de Sanatana Dharma, o Dharma eterno. Então, são 4.000 anos, mais ou menos, de evolução, sem perder de vista o que realmente importa. Então, como que essa visão de mundo sobreviveu a invasões, sobreviveu a impérios e modernidade e continua viva até os nossos dias, né? Então, o que é o Sanatana Dharma? Primeiro, a gente precisa pensar numa distinção bastante importante. O termo hinduísmo é relativamente recente, ele vai surgir no século XIX e é criado por estudiosos ocidentais e popularizado durante o período colonial britânico. O Sanatana Dharma é o nome que muitos indianos preferem usar. Então, Sanatana significa eterno, sem começo e sem fim. E o Dharma é a lei cósmica, o modo correto de viver aquilo que sustenta a existência. Então, não é uma religião historicamente fundada por um profeta, por alguém em determinado ano. Então, é uma busca de uma harmonia com a ordem eterna do universo. Uma busca que, segundo a sua própria tradição, sempre existiu e sempre existirá. Então, isso é muito fascinante porque aceita vários caminhos, Então, não exige que você siga um único Deus, um único livro ou um único ritual. Então, isso abre espaço para que esse devoto, para o filósofo, para o questionador, para aquela pessoa que gosta do ascetismo, silencioso, e até para quem não acredita em nenhum Deus, aquele que é ateu, desde que viva com retidão, com honestidade, busque essa verdade. Então, as origens antigas estão ali no período pré-védico, e védico. E as evidências arqueológicas começam a sinalizar que a civilização do Vale do Indo, entre 3.300 e 1.300 a.C., Então essa é uma das primeiras grandes civilizações urbanas do planeta. Então já se encontra ali algumas figuras, em posição de meditação, possivelmente o proto-Shiva, os símbolos que lembram o Om. Então por volta de 2.000 e 1.500 antes de Cristo, chegam os povos indo-arianos, trazendo a sua língua, que é o sânscrito, e uma rica tradição oral de hinos e rituais. Então é nesse período que nascem os Vedas, que são os textos mais antigos da humanidade ainda em uso religioso. Então são 4, esses textos, o Rig Veda, o Samaveda, o Yajurveda e a Atava Veda. Então os Vedas falam de quê? Eles falam de deuses da natureza, como Indra, que seria o deus do trovão e a guerra, Agni, o fogo, Varuna, que seria a ordem cósmica, e Surya, o sol. Então, é um hinduísmo ritualístico, com grande sacrifício de fogo, e mantras, fogos que eram meios de conectar o humano ao divino. Então, aqui, nessa época, nesse contexto, que surge o conceito central do Dharma, que é viver de acordo com a ordem cósmica. E também o germe de sistema de Varnas, as 4 classes sociais e o popularmente conhecido Karma, Então, nós vamos passar depois aí por um período clássico, que são os Upanishads, os épicos, e os Darshanas, entre 800 e 2000 a.C., e aí acontece uma grande virada, surge um questionamento profundo. Os textos, os Upanishads são os textos finais dos Vedas, e eles mudam de foco de ritual externo para uma busca interior. E é interessante que essas religiões
do Oriente, né, historicamente, elas são umas religiões que prezam muito mais uma busca interior, uma evolução através do próprio indivíduo olhando para dentro de si. E se o indivíduo, que é a célula, o cerne da sociedade, ele tende a melhorar e viver de uma maneira correta, é lógico que a sociedade vai melhorar. Então é um outro modo de pensar o sagrado, é um outro modo de pensar a religião, ao contrário de historicamente como nós conhecemos no mundo ocidental e prioritariamente no mundo das religiões monoteístas, né? Então vão aparecer nesses textos, né, as ideias revolucionárias. Então, Atman, que é o eu verdadeiro, é uma centelha divina que está dentro de cada ser. Então, cada ser humano carrega dentro de si uma centelha que é uma parte, né, de Deus. O Brahman, que é a realidade última, né, infinita e sem forma. E a famosa frase, Tat Tivan Asi, tu és aquilo. Então, ou seja, o eu individual e o absoluto são um só. Então é também por essa época que surgem ali os grandes épicos, né? O Mahabharata, né? Com o Bhagavad Gita no meio e o Ramayana. O Raul Seixas tem uma música Gita, né? Que tem assim a essência, ele tenta falar a essência do que seria mais ou menos esse texto. Ele segue esse caminho e é uma música popularmente muito conhecida. Então todas essas narrativas misturam aí filosofia, ética, devoção e aventura, e ali vai mudar a imaginação hindu até os nossos dias, né? Então vão nascer 6 escolas filosóficas, né? Nyaya, Vaisheshika, Sankhya e o Yoga, o famoso Yoga, né? Mimamsa e o Vedanta. Então cada uma dessas escolas oferece um olhar diferente para entender a realidade que cerca o ser humano. Já na época da Idade Média, né, nós vamos ter aí a partir do século VIII depois de Cristo, o hinduísmo que passa a ter uma grande transformação. Vai ter o Bhakti, né, que são influências e resistência. Então, já nessa época nós temos aí o budismo e o jainismo perdendo uma força e vai surgir o Bhakti, que é o caminho para a devoção amorosa. Então vão surgir grandes poetas, né, poetas santos como os Álvares, Nayanar no sul, Kabir, Tucídides, Mirabai no norte, que cantam para Vishnu, Shiva, Devi, sem se importar com casta ou gênero. Todos nós sabemos historicamente que a sociedade indiana é uma sociedade dividida em castas. Então, se você tem aquele destino, aquele dharma, você não tem uma mobilidade social dentro desse sistema de castas, né? Então, se você nasceu rico e pertence a uma determinada casta, você vai permanecer dessa forma, porque é o teu destino, você vai cumprir o seu destino dessa forma, a sua contribuição para a sociedade dessa forma, é o seu local de forma. Então, como é uma religião que acredita na encarnação, você vai passar por vários estágios até evoluir e não precisar mais se reencarnar. Então, por essa época, né, chegam ali os invasores muçulmanos, né, ali do século VIII em diante, e depois o domínio mongol. Então o hinduísmo ele vai acabar se adaptando. Então templos são destruídos, né, você vai ter uma resistência, você vai ter as guerras religiosas, né, o conflito entre uma ideia religiosa contrária a uma outra ideia religiosa vai gerar, lógico, um conflito na sociedade. E o hinduísmo vai acabar se adaptando. Então, nessa época, os templos são destruídos, né? E aí vai vir a tradição oral, né? Que são os bhajans, os gurus, e a devoção popular vai manter toda essa tradição viva. Então, vão surgir nessa época aí, da resistência, outros movimentos, né? O Vaishnavismo, o Shaivismo, o Saktismo, né? Cada um com a própria ênfase. Então, o hinduísmo moderno ele vai renascer só por volta aí do século XIX, que é uma época que tem ali o colonialismo britânico, e aí vem um grande renascimento. Então, você tem uma ocupação estrangeira, né? Os sentimentos de tradição de um povo eles se afloram, né? E é nessa época que vai ter o ressurgimento aí do hinduísmo moderno. Então, figuras como Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna, né, Aurobindo e depois Gandhi
redefine o Sanatana Dharma moderno, né? Como nós conhecemos atualmente, né? Toda essa figura, toda essa arte, todos esses costumes na culinária, enfim, em tudo, né? E o hinduísmo ele vai continuar evoluindo, né? Sempre fiel à sua essência, que é plural, que é inclusiva e que é eterna. Então o hinduísmo, nos dias atuais, ele é global. Quem nunca ouviu falar no yoga, na meditação, no Ayurveda, né, nos festivais de Diwali e Holi, são celebrados esses festivais no mundo inteiro. Tá? Então, o Sanatana Dharma, ele ensina que a verdade ela não tem um dono, que o caminho pode ser vários caminhos e que o mais importante é viver com consciência, com compaixão e com busca sincera. Bom, em linhas gerais, o que eu tenho para falar sobre o Sanatana Dharma é isso, né? Uma religião historicamente rica, bastante antiga, que tem uma origem muito diversa do que nós estamos acostumados a conhecer e uma pluralidade, né, muito grande, tanto em questão de ideias, de filosofia, de origem, de histórias, né, e de tradições que moldam um povo tão diferente quanto é o povo indiano. Então, eu costumo achar e pensar que as religiões do Oriente são diversas porque, além, como eu já falei anteriormente, tem essa questão da busca interior e são religiões que, tradicionalmente, elas têm ali, dentro da sua tradição, com o mundo espiritual, a questão da reencarnação, a questão do Dharma e do Karma, destinos que são traçados, como o homem pode evoluir de uma maneira muito mais consciente dentro de si e dentro do seu papel dentro dessa sociedade. É lógico que é muito diferente do que nós, aqui do lado, digamos, entre aspas, ocidental, costumamos a pensar. Então, é uma religião totalmente diferente e isso é surpreendente, uma história muito rica. Sobre isso, o que eu tinha a falar sobre o Sanatana Dharma, mais conhecido popularmente como hinduísmo. Até o próximo episódio e muito obrigado pelo download.